A cada dia que passa está mais na moda dizer que os campeonatos estaduais não têm valor nenhum, que o gauchão não serve de nada. Mas será que isso é verdade? Antes de explicar o porquê, eu vou aqui pedir para eu dar o like. Mas é o seguinte, gente, será mesmo que os campeonatos estaduais não valem de nada? Bom, vocês que torcem para grandes clubes brasileiros, eu que sou gremista, mas inclusive o pessoal que é colorado ou que torce para outros times grandes do Brasil, sabe de uma coisa. Os clubes grandes são grandes especificamente por causa dos campeonatos estaduais. As grandes rivalidades no Brasil foram forjadas nos campeonatos estaduais. Aqui no caso do Rio Grande do Sul, isso é ainda mais latente, porque o Campeonato Gaúcho era o campeonato mais importante que Grêmio e Internacional disputavam até o começo dos anos 80, porque para vocês que não sabem, os times daqui chegavam a botar reservas em competições que hoje são consideradas as maiores competições, justamente porque o Campeonato Gaúcho era o que valia, porque disputar contra o rival era algo muito importante. Então, tu aí que adora ser rival, né, que adora essa rivalidade Grenal, que convenhamos, né, o Grenal é considerado o maior clássico do Brasil e é por causa do Campeonato Gaúcho. Então saibam que não tem como desassociar uma coisa a outra. É o único campeonato onde nós temos a certeza que vamos nos enfrentar. Inclusive, quando Inter estava na segunda divisão, teve Grenal no Gauchão. Quando o Grêmio estava na segunda divisão, teve Grenal no Gauchão. Que coisa, né? Então vejam, o Campeonato Gaúcho, ele, além de dar bastante dinheiro para a dupla Grenal, viu? Caso alguém não saiba, e também ser um grande ecossistema que, poxa, centenas e milhares, dá para dizer, de famílias se sustentam por causa do Campeonato Gaúcho. Mas usar esse tipo de argumento com o pessoal que não pensa no próximo não adianta, né? Então saibam apenas que os campeonatos regionais, eles além de botar times em campo que não têm oportunidade de disputar competições consideradas maiores, formam muitos jogadores, é um grande ecossistema de formação de jogadores. Muitos desses jogadores vão parar em times maiores, inclusive na dupla Grenal. Não só o Campeonato Gaúcho, mas os campeonatos estaduais de modo geral. Eles formam muitos jogadores que vão parar, às vezes, primeiro em times um pouco maiores, depois em times grandes, como é o Grêmio, por exemplo. Então, abdicarmos desse ecossistema poderosíssimo é algo impressionante. E aqui eu quero reverter um pensamento, uma lógica que eu vejo em tudo que é lugar. O pessoal dizer, só existe no Brasil isso. Que bom que isso existe no Brasil. Olha que potência que nós somos. Nós somos o único país pentacampeão do mundo, porque nós nos acostumamos a formar craques. E é também pelos campeonatos estaduais, caso alguém não saiba. Agora os campeonatos estaduais estão esvaziados, não é? Como nós estamos formando bons jogadores ultimamente, né? Contém ironia para quem não entendeu. Vejam, essa europeização do futebol é uma coisa péssima, terrível, completamente nociva à formação de jogadores e à estabilidade dos clubes. Cada vez mais os torcedores estão sendo transformados em consumidores, em espectadores. E aqui eu quero trazer um outro detalhe importante. Os campeonatos regionais, por exemplo, aqui o nosso gauchão, é o único campeonato onde a maior parte dos jogos do time do seu coração passa na TV aberta. Já se deu conta? No resto do ano, ou tu vai assinar um pacote de TV fechada caríssimo, ou vai ter que ir no estádio mais caro ainda. É claro que a gente prefere ver o jogo no estádio, não há nenhuma dúvida, mas a gente sabe que a condição financeira nem sempre permite que isso aconteça. Então, vejam a importância de a gente ter um campeonato gaúcho. E aí eu quero comentar uma coisa também. Eu estava vendo o Debate Raiz, programa de TV, né? Programa de internet, na verdade, que é o pessoal que era do Donos da Bola, que era na TV, e todos eles metendo pau no gauchão, né? Aí o JB Filho, que é o repórter e tudo mais, que torcedor do Tottenham da Inglaterra. Olha o nível de enzice do rapaz, né? É um Enzo dizendo que o campeonato gaúcho tem que acabar, tem que acabar. Ele falou isso. Como muita gente pensa assim, gente. Muitas pessoas pensam exatamente isso. Talvez a maioria da crônica esportiva gaúcha hoje pensa isso. Que tem que acabar. Poxa vida, eu já expliquei os motivos com os quais não tem que acabar e em vídeos futuros eu vou explicar com mais detalhes isso, inclusive, tá? Mas assim, eu fico impressionado com esse tipo de constatação que eles fazem, sem fazer nenhuma análise.
tanto o quanto isso impacta nos clubes, no futebol brasileiro de modo geral. A gente sabe que o calendário é apertado, né? Agora, poxa vida, esse rapaz, né, que torce pra time pequeno da Inglaterra, prefere time pequeno da Inglaterra do que os nossos gigantes do Brasil, né? O mesmo rapaz que diz que não existe praia no Rio Grande do Sul, mesmo veraneando em Cidreira, né? Os cidreirenses não merecem isso. Eu amo Cidreira, quero deixar claro. Também o próprio Fabiano Baldasso, né, que estava falando que na partida entre Inter e São José não tinha como analisar a partida, porque a única coisa que dá para fazer naquele campo é dar balão para cima. Claro, o campo do São José, ele é bem ruim de jogar futebol, né? Mas assim, não dá para botar a culpa no campo da incapacidade da pessoa de analisar. O próprio JB disse que se negava a analisar a partida. Qual é a profissão dele, afinal? Ué, não vai analisar a partida? Então não sabe analisar. Essa é a questão. Vejam como esses analistas, de modo geral, analistas, eles pegam alguns jogadores. Por isso que o Renato falou em perseguição a jogadores. Porque, por exemplo, um jogador como o JP Galvão, que tá jogando muito mal, quando eu critico ele nos jogos, vocês podem ver as minhas análises, eu critico ele no escopo da partida. Eu mostro o que tá acontecendo em campo, eu explico a estrutura da partida e por que a participação dele não foi boa. Agora, esses repórteres, esses jornalistas não conseguem fazer isso. Aí ficam batendo, tipo o próprio Bagé, o próprio CCD, aí pegam um jogador e ficam dizendo, ele tá mal, ele é ruim, ele chuta mal, porque não consegue analisar a partida como um todo. Então, o que basta é reduzir. O olhar é curto, ele só consegue ver poucas coisas no campo. Então, pega um jogador ou outro e fica batendo na tecla. Né? E aí, repito, o JP Galvão está muito mal. O ponto não é esse. Também quero destacar que o próprio Leonardo Meneghetti, nesse programa que eu estou mencionando, disse que teve uma briga do treinador China, que, assim, foi um escândalo, realmente. Se perdeu completamente descontrolado. Eu vi as imagens, né, do treinador do São José contra o Inter. E ele diz que isso mostra a várzea que é o Campeonato Gaúcho. Ô, Leonardo Meneghetti, me diz uma coisa. Sabe qual foi a maior briga em Grenal que a gente teve nos últimos anos? O Grenal da Libertadores. Era várzea lá também? E outra coisa, né? Na Premier League, teve briga recentemente de treinadores. Antônio Conte, italiano, com o treinador lá um outro treinador inglês lá. É várzea lá também. Ah, não, lá não pode falar. Não, a gente quer ser eles. Não, a gente quer ser eles. Não, não fala mal deles, não. Fala mal de mim, mas não fala mal deles. Esse é o pensamento vira-lata dessa imprensa. Bando de vira-latas. Vira-latas. A nossa identidade como torcedores de Grêmio de Inter se deve ao gauchão. Vira-latas. Saibam disso, entendeu? Eu também não, eu quero falar de um outro jornalista que até eu posso estar cometendo alguma injustiça, porque um vídeo de ano passado, é que eu não tinha o canal aqui ainda, o senhor Sérgio Boas, que o ano passado fez um vídeo para dizer que o Campeonato Gaúcho não tinha credibilidade nenhuma porque não tem VAR. Não sei se de lá pra cá mudou o pensamento dele, eu não acompanho o trabalho dele, né? Mas é o seguinte, então quer dizer que todos os títulos que a gente teve antes de existir o VAR não vale, não tem credibilidade? É assim que funciona? É o VAR que confere credibilidade a uma competição, mas o que é isso? Mas o que é isso? Vamos imaginar que talvez o argumento seja, depois que o VAR passou a existir, aí sim ele pode ser medido como um fator de credibilidade, antes não. Beleza, é assim? Então o seu Sérgio Boas, que é gremista que nem nós, né? O ano passado o Grêmio foi roubado pelo Corinthians com VAR e tudo. Tinha credibilidade lá, por acaso? Palhaçada. Que palhaçada que esses caras estão fazendo. Gente, quantos jornalistas analisam a partida de verdade? Reflitam comigo. A estrutura da partida, por que o time tá bem, por que o outro tá mal, por que o jogador tá bem, por que o outro tá mal. Como que está sendo os movimentos da partida. Veja meus vídeos de análise aqui. Eu faço isso, sabe por que eu faço isso? Porque eu consigo enxergar o que está acontecendo em campo. Entendeu? Agora, ficar nessas pequenezas. Olha, eu vou dizer uma coisa. Nós temos um problema de calendário no futebol brasileiro. Eu admito. Mas os campeonatos estaduais são muito importantes e vão ter que ser revistos. Ninguém deles gritou. Quando as redes de TV pegaram o campeonato Copa do Brasil, que durava só meio semestre, e esticaram pro ano inteiro, né? Ninguém gritou. Isso não é problema também? É problema. Então, se é para olhar a coisa, tem que olhar a estrutura completa, não olhar só pequenos fragmentos. Mas aí vai da capacidade de cada um, né? Eu quero saber o que vocês acham dos estaduais. O que acham do nosso Campeonato Gaúcho? Eu sou defensor e vou fazer mais vídeos sobre isso. Viva o Campeonato Gaúcho!